Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o programa Mais Saúde na tela da NTV. Você que sintoniza na sua casa através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook. Você acompanha também a nossa página no Instagram e quero agradecer a nossa enorme audiência para você em todo o planeta através do nosso aplicativo. Baixe o aplicativo da NTV e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. No nosso site também. Fique à vontade, participe com a gente. O Mais Saúde está no ar. E aqui você já sabe como é que funciona o nosso bordão. O consultório está aberto. Participe porque aqui a consulta é grátis. Assuntos importantes aí para a nossa sociedade. Trazendo informação, qualidade de vida para você. Mas antes da gente apresentar os nossos e as nossas convidadas de hoje, eu gostaria de antemão agradecer ao Matheus Borges, que esteve durante esse mês aqui cobrindo as minhas férias. Já estava morrendo de saudades, agora estou de volta aqui no Mais Saúde. Grande Matheus Borges, o meu muito obrigado aí pela companhia e pelo profissionalismo, tá bom? Vamos agradecer então também a Floricultura Apollo, sempre com a gente, embelezando o nosso programa. Mais um arranjo natural da Apollo Floricultura, tradicionalmente na Majorgote, no coração da cidade. Majorgote 1025, o telefone está aí ó, na sua tela. 3822-2200, belíssimo arranjo natural. Aí ó, você vai encontrar lá na Apollo Floricultura. Forte abraço para a Lourdinha e toda a família da Apollo. Obrigado por contribuir, embelezando aqui o nosso programa. Assuntos de hoje, vamos lá. Você vai saber sobre TEA, sobre o autismo. Estamos no mês de abril, é o Abril Azul. É o mês de conscientização sobre o autismo. Está ouvindo falar bastante sobre isso? Do que se trata? Qual é o diagnóstico? Participe com a gente, coloque aí o telefone na tela, produção, para você de casa aproveitar, tirar todas as suas dúvidas, manda a sua pergunta que os nossos convidados vão responder você com maior carinho, com enorme prazer. Está aqui com a gente a presidente da Associação Esperança Azul de Patos de Minas, que trata sobre o autismo, que dispensa comentários também, a gente vai saber um pouquinho sobre esse trabalho, é a Cleide. Cleide, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Boa noite, muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente, David, para a gente estar esclarecendo um pouco mais a toda a população, né, sobre o autismo, o que vem a ser, como lidar, né, como estar diagnosticando, porque quanto mais cedo ao diagnóstico e ao tratamento, melhor são as condições para a criança. Muito bem, a gente vai falar sobre isso e também da situação da Associação Esperança Azul, que conta também com a sua participação, com a sua colaboração. Também para fazer parte aqui do nosso programa, ele que é coordenador da Associação Esperança Azul, está aqui com a gente o Gilber Mota. Prazer mais uma vez recebê-lo no programa. Boa noite, David. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui para a gente poder levar informação, né, para a comunidade patense, para entender melhor sobre o assunto que é o autismo. Muito bem, eu já vou começar com você mesmo, Gilber. É sobre esse mês que é muito importante, é o Abril Azul. Todo mês a gente tem em todo o planeta, temas importantes. Esse é o mês de abril, é o mês azul, e como está aí na sua camiseta, no seu peito, no dia 2 de abril, foi um dia mundial, um dia muito importante para a gente conscientizar toda a população de todo mundo, né? Sim, o dia 2, né, desde 2007, a ONU criou essa data para conscientizar a população mundial sobre o transtorno do espectro autista. Levar informação para a população, porque as pessoas às vezes têm o preconceito, provoca exclusão por desconhecimento do assunto, né? Desconhecer sobre o autismo. Muitos acreditam que autismo é doença e autismo não é doença, né? É uma desorganização cerebral, para a gente poder falar mais no popular, né? É um transtorno, né, que a pessoa possui e que faz as condições, tanto físicas, motoras e de pensamento, serem um pouco diferentes da nossa. Muito bem. Cleide, você que é anfitriã e tem toda a autoridade para falar, eu gostaria de começar o nosso bate-papo falando um pouquinho da importância para essa terceira via, essa terceira mão que ajuda a nossa sociedade, que é o trabalho da Associação Esperança Azul. Há quanto tempo? Qual que é o verdadeiro papel da associação?
Sim, David, nós estamos, foi fundada em 2013, mas somente a partir de 2019 houve, assim, um maior reconhecimento da população, da associação, né? Nós temos aí nessa luta há muitos anos, tentando melhorar a vida das pessoas, né? Então, o nosso intuito é estar atendendo a essas famílias, acolhendo essas famílias, orientando essas famílias, dando também condições dessas crianças fazerem terapias, né? Para você ter ideia, em 2019 nós tínhamos cerca de... não chegava próximo a 40 famílias inscritas. Hoje nós temos mais de 400 famílias inscritas. E esse número, só te interrompendo, presidente, esse número é só Patos de Minas ou é o nosso entorno, a nossa região? Patos de Minas. Patos de Minas. Patos de Minas. E a gente sabe que isso não chega nem perto do número realmente real da quantidade de autistas que tem em Patos. A gente sabe que isso é muito maior, né? Que tem muito mais crianças. E poderiam me perguntar assim, por que houve esse aumento tão grande? Essa era realmente a pergunta. Já pode responder, presidente. Sim. O que acontece não é tanto que vão falar assim, aumentou demais. Aumentou sim, porque a gente sabe, até por uma pesquisa, em 2014 foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, em cada 54 crianças que nascia, uma era autista. Hoje, em 2023, em cada 36 crianças que nascem, uma é autista. Então, tem crescido? Tem sim. Mas e em Patos? Por que foi esse aumento assim, de 40 para 400? Porque muitas crianças não tinham diagnósticos. Então, muitas crianças eram tratadas com TDAH, muitas crianças eram tratadas com TOD, né, o transtorno opositor. Muitas crianças eram consideradas até mesmo esquizofrênicas. E interessante, gente, que não é só criança não, tá? A gente, quando fala, lembra só da criança. Não, nós temos também vários adultos, vários pais que agora, depois de ver realmente os sintomas, estão procurando os neuros, né? E estão sendo diagnosticados também com autismo. Isso também acredito eu de antemão, né? O Gilberto está aqui também, não sei se vocês concordam, mas esse também é o papel da imprensa séria, de divulgar, de conscientizar, de levar informação. É como a presidente falou, há muito tempo atrás se tratava de algo desconhecido. E a partir de que vem um mês propício a essa bandeira, a bandeira azul do autismo, isso tudo contribui de forma boa, de forma positiva, acredito eu, né, presidente? Para realmente conscientizar e conseguir esse diagnóstico quanto antes. Sim, a gente tem que conscientizar, realmente é muito necessário, e nessa proporção que a Cleide estava falando, de um autista para cada 36, se a gente trazer isso para o Brasil, porque essa pesquisa é nos Estados Unidos, se a gente trouxer para o Brasil, estima-se que a gente tenha 5,95 milhões de autistas no Brasil. O Brasil ainda não tem uma estimativa, uma proporcionalidade de autistas no Brasil. O governo ainda deixa a desejar nessa pesquisa. Tentou se colocar pelo IBGE esse ano, mas não foi feito no total. Então foram algumas residências que que houve essa pergunta. Então, tem que sim levar informação, principalmente das características, né? E a gente tem que informar também a população que se a pessoa tem a característica, não quer dizer que ela seja, mas tem que investigar. Tem que procurar saber por que daquela característica. Muito bem, Gilberto. Esse é o ponto importante, né, presidente? Para quem está em casa acompanhando o nosso programa, que às vezes tem suspeita, faz o autodiagnóstico, quais são os sinais e que momento deve procurar ajuda ou acolhimento, ou mesmo a Esperança Azul? Sim. Se falando de criança, desde bebê, hoje já se consegue fazer esse diagnóstico. Aquela criança, aquele bebê que não consegue fixar o olho na mãe durante a amamentação, tenta se ficar assim, um pouco mais distante, não quer dizer que ela é autista, mas ela é algo para se investigar. Já é uma característica para a gente poder correr atrás, procurar o neuro que tem a especialidade em autismo, e está tentando levantar o mais rápido possível o diagnóstico. E existem alguns fatos. Então, a criança pode ser verbal ou não verbal. A criança, às vezes, ela está desenvolvendo muito bem e às vezes tem um retrocesso, de repente, falava muitas palavras, de repente para de falar. Então, isso também é um sinal. Crianças, às vezes, que
que as pessoas fazem, é antissocial, ou é uma criança que é birrenta demais. E é importante falar, gente, que tem uma grande diferença entre birra, a criança fazer birra, e a criança estar em crise sensorial. Então, é diferente isso. E isso é muito importante, é uma das características. Então, ele evita contato social, ele evita estar no meio das pessoas. Se ele estiver no meio das pessoas, ele não interage. Ela é aquela criança que fica assim, a mãe fala. Não, ele brinca, ele fica no meio das crianças, olha lá, ele está no meio das crianças. Você olha para a criança, ele está lá, no meio sim, mas paradinho, sem ter relacionamento com ninguém, sem procurar, reação, sem ter aquele relacionamento interpessoal. Então, é aquela criança que fica ali, mas alheia só como espectador. Ele realmente não interage. Então, isso também. E em questões de adulto e adolescente, aquelas pessoas que antigamente o pessoal falava assim, você é cheio de mania, é cheio de toque, né? Ontem, inclusive, nós tivemos uma palestra e o Dr. Flávio citou um adolescente de 15 anos que foi diagnosticada semana passada, em que agora ela entende o porquê ela chegava no quarto dela, ela tinha que pôr todos os perfumes de ordem de tamanho, ela tinha que colocar todos os batons virados do mesmo jeito e com as cores fazendo a classificação delas. Então, são detalhes que as pessoas, às vezes, se consideram apenas como uma mania e tem que ser investigado. Muito bem, a gente está falando no caso aqui, Gilber, do diagnóstico mais cedo, quanto novo, quanto bebê, quanto criança. E a presidente citou aqui um exemplo na adolescência. Na adolescência, na fase de mais idade, também tem como notar e fazer esse diagnóstico? Sim, tem como. Adolescente, adulto. Nós temos caso na Associação Esperança Azul da mãe, depois de ter 2 filhos autistas, ela ser diagnosticada. Né? Depois já com vida formada, graduação em direito, tudo, ela teve o diagnóstico. David, é importante falar também da observação para as meninas. Porque às vezes as meninas passam batido nesse assunto. Né? Por Fica à vontade, fica à vontade. Vou dar um exemplo. E isso os médicos falam, né? A gente já assistiu várias palestras sobre isso. O simples brincar de tirar a roupa da boneca, colocar a roupa na boneca, tirar a roupa da boneca, colocar a roupa da boneca, isso é um movimento repetitivo, que é característica do autismo. A criança na sala de aula que muda a página, passa, depois volta, passa. Sem funcionalidade é característica, então é coisas para se investigar. Então os pais, professores, tios, avós têm que ficar atento e não ter medo do diagnóstico. Porque quanto mais tardio for o diagnóstico, pior para a criança. Existe esse medo ainda, esse preconceito sobre o autismo? Muito. Ainda tem. Algumas pessoas não gostam do termo, né? Não gostam que se fala dessa forma. Mesmo sabendo, como vocês que são experts, têm total autoridade no assunto, falando que não é doença, ainda existe esse medo familiar ali de alguém próximo. Olha o que acontece. Quando a família recebe o diagnóstico, é falado, se você procurar ler sobre isso, assim, né, quem procurar vai achar, entra em estado de chamado luto. Porque existia uma criança esperada, aquela que a mãe e o pai fez vários planos para ela, e de repente a criança nasce, tem-se o diagnóstico e aquela esperada deixa de existir, teoricamente. Então agora ela tem um filho real. E aquela expectativa ainda continua. Então, até aceitar, ela vai passar por todas as fases de um luto. Depressão, choro, raiva, negação, tudo vai acontecendo. Então, até chegar na aceitação, que é o ideal, demora um pouco. E é bom a gente falar, já aproveitar o seu gancho, a presidente pode falar sobre isso, que existe o tratamento. E a gente está aqui também nesse programa, nessa pauta, para a gente falar sobre isso. Existe tratamento. Sim, existe sim. E quanto mais precoce realmente for o diagnóstico, mais vantagem vai ter esse tratamento. Aí sempre se pensa, um tratamento é remédio. Não. O remédio é a última alternativa. Quais são os métodos, quais são os tratamentos? São as terapias. É o desenvolvimento dessa criança através de terapia. Então, essa criança, o autismo, ele tem do nível 1 ao nível 3. Então, se você logo de início, que você diagnosticar cedo e você colocar essa criança em terapia, o que vai acontecer? Ela vai poder mudar de nível. Ela sai de um nível mais forte, que seria o 3, passa para o nível 2, de um nível 2 passa para o 1, do 1 passa para o imperceptível. E a criança... Pode-se falar
cura? Sim, tem criança que tem alta. Mas vamos falar assim, ele deixou de ter o espectro autista? Não, ele não deixou de ter o espectro autista. Ele vai continuar tendo o espectro autista sempre. Só que ele vai ter um controle maior sobre ele e ele não vai aflorar. E ele vai conseguir estar dentro da sociedade normalmente, ser produtivo, casar, ter filhos, como essa mãe que está lá conosco, que agora, depois de bem mais velha, conseguiu o diagnóstico, foi diagnosticada. E agora ela entende tudo que ela via e tudo que ela passava. E ela entende os seus sentimentos. E é muito interessante que, como esse exemplo que eu dei dessa adolescente que foi descoberta agora, foi diagnosticada agora, o marido dela, o pai dela falou com o médico, falou assim, olha, minha esposa tem exatamente todas as características da minha filha. E tem 30 anos que eles tratam ela como esquizofrenia, como ansiedade e como depressão. Hoje eu sei que ela não tem nada disso. Ela simplesmente é autista. Tem um jeito diferente de pensar, de ver o mundo, de agir. E é muito importante isso, gente. E são diferenças que não é doença. Então isso é muito importante saber. Um autista apenas age diferente, vê as coisas diferente e pensa diferente que a gente. Mas isso não quer dizer que o meu pensamento está certo ou que o dele está certo. Somente é diferente. Muito bem falado, muito bem explicado. Eu adoro quando eles vêm aqui no programa, porque tem um linguajar popular. Eu vou fazer uma pergunta aqui antes da gente ir para o intervalo, mas acredito que seja uma pergunta pessoal, se vocês quiserem responder, por tamanha autoridade que vocês têm e paixão, amor em falar sobre esse assunto. Não é a primeira vez que eu recebo eles aqui no programa. Vocês têm diagnóstico familiar dentro do convívio de vocês? A minha filha. Minha filha tem 10 anos e ela foi diagnosticada com autismo com 2 aninhos de idade. E desde então eu faço terapia. E para vocês terem noção que realmente as terapias funcionam, quando ela foi diagnosticada, ela já estava naquele movimento repetitivo que a maioria da pessoa, quando fala em autismo, ele pensa naquela criança que se debate, naquela criança que fica com aquele movimento de ir para frente e para trás, naquela pessoa que bate na cabeça, que se joga na parede. E minha filha, com 2 anos, quando ela foi diagnosticada, ela estava começando esse movimento de ir e voltar, ir e voltar. Hoje, ela convive, ela estuda no Colégio Tiradentes, né? Ela convive com todas as crianças. Eu tenho que mandar um beijo, um abraço para ela, que ela deve estar acompanhando o programa. Tem certeza. A reprise também logo mais. Sim. Débora, meu amor, mamãe te ama. Coisa boa. Você é meu anjo azul. É isso, Gilbert. Tem um anjo azul também? Diretamente assim, irmãos, não. Eu tenho um primo, criancinha também, foi diagnosticado recente. Muito bem. Eu tenho um sobrinho também em Araraquara, São Paulo, da minha irmã também. Vamos para um rápido intervalo, é bem rapidinho. Daqui a pouquinho o Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Ok, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV, através do canal 8.1 na sua televisão, no Facebook, no aplicativo e também no nosso site. Participe com a gente, o consultório está aberto e aqui a consulta é grátis. Muito importante você participar com a gente aí, tá bom? Estamos falando do mês Abril Azul. É o mês de conscientização do autismo. Estamos recebendo aqui membros da Associação Esperança Azul de Patos de Minas, que acolhe e fala sobre esse assunto. O Gilbert, que é coordenador, e também a presidente Cleide. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa entidade que eu já falei no início, que dispensa comentários, mas é importante a gente sempre falar, relembrar, pedir, né, esclarecer ao nosso telespectador do trabalho de vocês. Né? São quantos anos mesmo, presidente? Nós fundamos em 2013. Então, nós estamos há 10 anos, né? 400 famílias assistidas, 400 acolhidas, pode-se dizer Sim. assim. E como a gente falou, o grande crescimento da associação foi a partir de 2019, quando a informação passou a chegar mais para toda a população, né? E a gente vem num crescente. Hoje nós temos mais de 400 famílias inscritas e fazemos um trabalho muito bom, um trabalho muito bonito, né? Quando a gente fala de família, porque eu acredito, para quem não conhece profundamente
sobre o autismo, talvez acha que seja como uma clínica onde somente o paciente é tratado. Lá na Esperança Azul a gente fala sobre acolhimento, onde envolve todo o círculo, todo o meio, para quem tem esse diagnóstico. É isso, Gilber? É sim. Lá, quando a família entra em contato, por encaminhamento, por algum órgão de saúde, UBS, ou mesmo pelos CRAS, né, ou tem conhecimento, demanda direta, passa por uma psicóloga, aliás, por um assistente social. O assistente social faz os encaminhamentos, né? Nós temos o psicólogo que atende os familiares dos autistas. A gente também faz encaminhamentos para o CRAS, porque lá tem todo o apoio na questão de solicitação de benefícios, quanto encaixam dentro das regras. A gente faz todo esse trabalho de suporte também para as famílias. O que mais vocês oferecem dentro da associação, presidente? Nós temos algumas terapias também que a gente oferece para as crianças, né? Sempre com um recurso do FIA, algumas empresas que nos também enviam recursos e também recursos de subvenção. Nós temos terapias como ecoterapia, musicoterapia, a atividade circense, que é uma atividade para trabalhar a coordenação das crianças. Temos reforço de português, reforço de matemática. Mas é bom a gente falar o seguinte, que esses projetos são projetos que demandam de muita verba, muito recurso, como eu falei. E a maioria desses recursos são recursos do FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescente, né? E esse fundo, normalmente o recurso é para um ano, e aí 8 meses, 10, e fica sempre uma lacuna. Por exemplo, nós estamos, o último mês que nós tivemos os projetos foi em janeiro. Estamos em fevereiro, março, e vamos ficar o abril sem projetos. Então está na famosa lacuna. Nesse momento a associação se encontra nessa lacuna. Uma associação, sim, gente, que é mantida, pode-se dizer, 90% pelo FIA, não é isso? Te precisa de recursos, e tem, presidente, como a população, você empresário, você comerciante, você que está em casa, que queira ajudar essa associação, que tem um trabalho, vou resumir, abençoado, como é que faz para poder estar ajudando? Sim, os grandes projetos são mais com esse recurso do FIA, e a gente mantém a entidade com doações, com participação em eventos. Nós vamos participar agora no Fé na Praça novamente. Participamos daquele show que teve o último que teve, que foi a inauguração da FENAMIR, Mato Grosso e Matias, né? Então, todo evento que a associação tem a oportunidade de fazer, a gente faz. Vendemos rifas, estamos com um cofrinho também em algumas empresas para você fazer a doação do seu troco. E o principal, nós estamos com o Pix, né? E esse Pix você pode doar para a associação. Eu não sei se está já na tela, mas se não tiver... Se não tiver, você pode ler aí, eu trouxe a colinha aí, pode ficar à vontade. O Pix é o CNPJ da associação, que é 18 475 261 1000 de ré 23. Muito bem, vamos repetir devagarzinho para o pessoal de casa anotar, e depois a gente vai colocar aí na tela também para o pessoal. 18 475 261 1000 ao contrário 23. Muito bem, pode ser qualquer quantia. Qualquer quantia é muito bem-vindo, porque de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo a diferença. E o importante é que a diferença é para a comunidade. Não é só para a família do autista, não é só para o autista. Então, é o entorno. E, como nós falamos, o nosso cuidado lá não é só com a pessoa com espectro autista, também é com seus cuidadores. Porque os seus cuidadores também merecem cuidado e precisa de estar cuidando do seu emocional, cuidando da sua cabeça, para até conseguir lidar melhor com tudo, passar uma alegria para as crianças, conseguir fazer todas as terapias. É desgastante ser pais de autista? Sim, não vamos mentir, não vamos iludir. É desgastante, mas é gratificante? Vocês não imaginam o quanto. É muito gratificante. A gente tem a prova viva disso, que é o Gilber, que é familiar, né? E conta pra gente aí, Gilber, também, como depoimento, a importância do familiar, da família. Claro que o poder público tem que arcar, né, com essa causa, a imprensa séria,
tem que abraçar essa causa, vocês que levantam essa bandeira com muito amor, mas também tem que ter o retorno e a fonte ali ligada no assunto, que é a família. O papel da família é fundamental. Muito fundamental. A família é a base, né? A família é que sustenta toda a estrutura. Então, se a criança está diagnosticada ou com suspeita e a família não apoia, fica mais difícil. Quando tem o resultado do diagnóstico e a família começa a querer esconder, começa a querer isolar-se, porque muitas famílias deixam de ir até em reuniões familiares, deixam de ir na casa da avó, por exemplo, porque acha que vai incomodar, porque acha que vai atrapalhar. Então a gente tem que deixar isso passar, a gente tem que realmente colocar a cara na sociedade, a gente não tem que esconder, a gente tem que ser feliz, tem que aceitar todo mundo do jeito que é. E uma coisa que eu sempre falo e trago isso agora aqui para vocês, que não são os autistas que têm que se adequar a nós, somos nós que temos que nos adequar a eles. Então o respeito com o autista e com o familiar é muito importante. Muito bem, é isso. Presidente, mais alguma coisa que você queira falar, queira chamar a atenção? Esse é o momento, e você sabe que aqui na NTV a gente é parceiro de vocês, dessa bandeira, e até gostaria de antemão aqui, quebrar um pouquinho do protocolo e parabenizar de verdade. Eu estava de férias, mas a toda a direção dessa emissora, na pessoa do Oscar Faria, da Ludmila, do Rodrigo, de toda a família Faria, da nossa FM, da NTV, por abraçar essa causa. Final de semana aconteceu uma campanha, um evento bacana, uma blitz aí no coração da cidade. Vou deixar você contar um pouquinho. Sim, nós tivemos uma blitz, né? No dia 1º, nós fomos primeiro para a Avenida Paracatu, e logo em seguida fomos para a Major Gotti, que fizemos um movimento ali da Major Gotti com o Legário Maciel até a Major Gotti com a Tenente Bino. Foi um movimento muito bonito, um momento de conscientização, de informação, de estar trazendo para toda a população um pouquinho mais sobre o autismo. E muito importante que tinha crianças autistas lá no meio, sim. Tinham crianças, sim, ajudando a distribuir os panfletos com informações, participando, mostrando alegria, mostrando a sua sensibilidade, né? E mostrando o que é o autismo, o que é ser uma pessoa autista. Que elas não têm que ficar fora do mundo. Elas estão incluídas e nós temos que abrir o coração, abrir os olhos, abrir os braços e receber muito bem essas pessoas. É apenas ter uma maneira diferente de ser, de agir, de pensar e de falar. Muito bem, Gilber, e para quem quer conhecer um pouquinho mais a estrutura, o trabalho de vocês, como é que funciona? Nós ficamos localizados na Rua Dona Luísa, 770, ali em frente ao Bar do Ciclênio, como referência. E nós temos o nosso WhatsApp, que é o 99772-7718. Podem entrar em contato, a gente agenda um horário. Se chegar presencial, tiver eu, a assistente social, a Renata, a gente consegue atender também. Muito bem, é isso. Mais uma vez, produção, coloca aí o CNPJ, o Pix, na verdade, para você aí de casa, tocar o seu coração. Aproveitar o início do mês, faz um Pix aí, vamos ajudar o pessoal aí da Associação Esperança Azul. Tá aí na sua tela. Repete aí, presidente, acho que você decorou melhor esse número aí do Pix. 18 475 261 1000 ao contrário, 23. E é isso. O meu muito obrigado, mas antes eu só estava esquecendo da perguntinha. É o Abril Azul? Por que o azul? Porque é esse o símbolo do autismo, da esperança? Porque a incidência de autismo é mais em meninos. E por isso a cor azul. E esse símbolo? O laço e o nacional, o mundial. Esse aqui é o nosso símbolo da associação. Esse aqui é o do mês, que foi da campanha desse ano. E o quebra-cabeça, vocês viram que no laço é todo de quebra-cabeça. E esse cubo representa um quebra-cabeça. Por quê? Porque o modo de pensar é diferente, mas as peças sempre encaixam. Muito então, bem. assim, o modo de pensar do autista é diferente. Somente isso. Mas encaixa da maneira dele, do modo de ver dele. E importante, autista é aquilo que eu falei da outra vez. Ele não tem meias palavras, ele não entende as coisas, por exemplo, se você
falar o antigo ditado que minha avó falava assim, você tá firme? Tô firme igual prego no angu. O autista não existe prego, esse termo. O que existe prego no angu é pegar um prego e jogar dentro do angu. E pronto. Ele é objetivo, ele é claro, ele é transparente e ele não tem meio termos com ele. Ele é muito honesto. Ele vamos falar assim, ele é um exemplo para a gente seguir. E exemplo são vocês em forma de gratidão. Eu agradeço a presença e humildemente, muito emocionado, parabenizar o trabalho de vocês. Do Gilber, que eu já conheço, da presidente, que a gente conhece também. E pode contar tanto comigo quanto essa emissora. Obrigado de coração, que Deus continue abençoando vocês. Nós que agradecemos. Agradecemos muito a você, David, agradecemos a família Faria, né, por estar abraçando essa causa. Agradecemos nossos parceiros que têm também abraçado essa causa, com verbas também para a gente, né? E pedimos para toda a população, para os empresários, você que ainda não ajudou, que sensibilizou com essa causa, venha nos conhecer, venha nos apoiar, venha nos ajudar. Quem sabe você adota um dos nossos projetos. Nós temos vários projetos para ser adotado. Precisamos de você nos adotar. Muito bem, muito bem. E é isso. Vamos para um rápido intervalo, mas antes, já está aqui no estúdio. A gente vai falar sobre cuidados e terapia capilar. Um assunto que está super em pauta, né? As blogueiras, você tem acompanhado aí nas redes sociais, técnicas, qual é o momento, que acontece aí com o seu cabelo, você precisa dessa terapia também, é bom, o que pode usar, o que não pode, enfim. Vamos falar com a Nayara Tavares, que é cabeleireira, e a Letícia Marques, que é terapeuta capilar, já estão no estúdio. A gente vai para um giro rapidinho e volta já já. Muito bem, estamos de volta na tela da NTV, você sintonizando na sua telinha 8.1 digital, é o Mais Saúde que está de volta, também através do Facebook, no nosso site e no aplicativo. Você ainda não baixou o aplicativo da NTV? Baixe aí no seu iPhone, no seu smartphone e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas com a equipe show, com a equipe de profissionais da NTV. Bom, o Mais Saúde agora trata de um assunto que está super em alta, né? Principalmente nas redes sociais. Os influencers, as blogueiras do momento falam muito sobre a saúde capilar. Como é que está a saúde aí do seu cabelo? Você tem medo de ficar calvo? Tá super em alta essa palavra aí nas redes sociais. Vamos falar com quem tem autoridade. Quem é profissional, expert no assunto, estamos recebendo aqui no nosso programa o pessoal lá do estúdio. Nayara Tavares está aqui, ela que é a proprietária, Nayara Tavares, que é cabeleireira. Seja bem-vinda aqui no programa, prazer conhecê-la. Prazer é meu, David. Eu gostaria de agradecer, né, por esse momento estar aqui e falar um pouquinho mais da terapia capilar, que está super em alta, como você mesmo disse, é uma pauta muito importante, devido ao momento que estamos vivendo, questão de estresse, questão de ansiedade, questão de pós-Covid. Então, tudo isso engloba a nossa terapia capilar. Muito bem, a terapeuta capilar profissional está aqui com a gente também para auxiliar aqui no nosso bate-papo. É a Letícia Marques, prazer conhecê-la, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Muito obrigada, viu, pelo convite. Prazer. E telefone tá aí na tela, o nosso WhatsApp. Muito bem, produção. Para você de casa participar e mandar pergunta aqui, com todo respeito para as nossas meninas, que vai auxiliar, vai responder você aí de casa. Bom, vamos falar então com a Nayara aqui, o que se trata, o que é de verdade. A gente ouve tanto falar de terapia, terapia mental, terapia para o corpo, para a mente, para relacionamento, e agora tem a terapia capilar. Do que se trata isso? Isso, a terapia capilar que a gente faz lá no nosso salão é um tratamento específico para o couro cabeludo e também para o fio. Devido a essas grandes necessidades que a gente está tendo, igual eu falei, de ansiedade, queda excessiva, raiz muito oleosa, produtos que às vezes faz a quebra do cabelo, né, a quebra do fio, a gente buscou então fazer um dia da terapia capilar, que é um dia específico para tratamentos, um dia específico que a gente faz a análise do couro cabeludo, análise do fio. Era isso que eu ia te perguntar, Nayara. Em um dia já vai fazer toda a terapia ou é um dia só para análise mesmo?
Isso, funciona assim. A gente trabalha com pré-agendamentos e é um dia todo de análises. As nossas análises funcionam de 50 minutos a 1 hora, no qual a nossa terapeuta capilar, a Letícia, ela é formada pela Academia Brasileira de Tricologia. Ela faz toda essa análise do couro cabeludo com o tricoscópio. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, então, já falar com a Letícia. Como é que funciona essa análise aí? Daqui a pouquinho eu vou fazer a perguntinha que não quer calar, que a gente faz para todo mundo aqui, se dói, se não dói, é aplicado algum aparelho, algum medicamento, algum produto? Como é que funciona? Explica aí para o pessoal de casa. Bom, na terapia capilar a gente faz avaliação com o tricoscópio, que é um aparelho que não é invasivo. Ele faz uma ampliação de até 1000 vezes mais, né, no couro cabeludo, e a gente consegue fazer essa análise do couro cabeludo, ver bem de pertinho como que está a saúde do couro cabeludo, a pele, né, porque o couro cabeludo é pele, é extensão do nosso rosto, então a gente precisa cuidar, precisa higienizar, precisa ficar atento aos sinais também, né, de descamação, oleosidade, vermelhidão, tudo isso são sinais de que algo está em desequilíbrio e a gente precisa analisar. Então, alguns sintomas é necessário a gente entrar com essa terapia para a gente verificar mesmo se há algum desequilíbrio na microbiota do couro cabeludo, verificar com o tricoscópio, né, se está tudo ok, normalizado, ou se há alguma disfunção, alguma patologia. Isso tudo nesse dia da terapia? Isso. Na terapia capilar, é uma sessão que vai em média de 50 a 60 minutos. Nela, a gente começa preenchendo uma ficha de anamnese, onde eu conheço sobre o paciente mesmo, né, o histórico capilar com químicas, os produtos que utiliza em casa. Eu sempre peço para levar a composição dos produtos, para eu avaliar também, para ver se esses produtos estão sendo eficientes para o tratamento do fio, se são os corretos para fazer a limpeza do couro cabeludo, e também as máscaras de tratamento, se elas são eficientes para o fio. Tem muitas máscaras no mercado que, infelizmente tem muitos petrolatos, né, vamos falar sobre isso aí, produtos que enganam, que prometem milagres, produtos milagrosos na internet. A gente sabe quando fala do cabelo. Ô Nayara, conta aqui para o pessoal de casa. Quem é que procura mais essa terapia? Eu vou fazer essa pergunta de atrevido, mas acredito que eu já sei a resposta. Quando se trata em questão de saúde, de estética, porque capilar, quando a gente vai falar do cabelo, é tanto saúde, como a Letícia bem explicou, como também a estética. É o homem ou a mulher? Quem mais procura? Então, na nossa terapia capilar, quem mais procura são as mulheres. É sempre, eu sabia a resposta. A gente teve 1 ou 2 atendimentos, né, masculinos, mas quem mais procura são as mulheres, até por meio de falta de informação mesmo, na questão dos homens, de ir lá fazer essa avaliação e tudo, porque às vezes eles ficam meio receosos de ir lá fazer essa avaliação. Mas é super tranquilo, porque as avaliações são feitas individuais. Não dói, né, Letícia? Não dói. O pessoal de casa sempre manda essa pergunta. Quando a gente vai falar sobre qualquer parte do corpo, qualquer tratamento, mas isso dói? Não dói? Dói. Não dói. É como se fosse um microscópio mesmo, né, que fala. E aumenta até 1000 vezes, né, o couro cabeludo, o fio. Então é bem tranquilo de fazer. Muito bem, Letícia, quais são as principais ocorrências e problemas, pode-se dizer, que você consegue identificar, diagnosticar logo no primeiro contato que você tem com a parte capilar? Bom, uma das principais queixas que a gente recebe na terapia capilar é a queda excessiva, né? Eu acho que é assim, a queixa global aí da maioria das mulheres. A queda excessiva a gente chama também de eflúvio telógeno. E a gente tem vários tipos de queda excessiva, né? Pode ser pós-Covid, né? A gente passou aí por uma pandemia, né? Algo novo para nós também, mas que também acometeu muitas mulheres, né? O estresse pós-Covid, né? Toda aquela cascata inflamatória que o corpo sofre, acaba refletindo no cabelo, que é um órgão que não é vital para a nossa sobrevivência. E órgãos que não são vitais para a nossa sobrevivência acabam sofrendo agressões maiores. Então, a gente tem vários tipos de queda, mas o pós-Covid trouxe aí mais um fator causal de queda também. Muito bem, já vamos adiantar antes da gente ir para o nosso rápido intervalo. Ô Nayara, conta para o pessoal de casa que já está aí curioso, querendo saber onde é que fica aí o espaço, o estúdio de vocês. Então, nosso estúdio fica na Avenida Afonso Queiroz, número 1419, no bairro Sebastião Amorim. Inclusive, o nosso dia da terapia capilar vai acontecer agora, dia 10, que é na próxima segunda-feira, e, salvo engano, ainda tem 2 vagas disponíveis, né? Então, são pré-agendamentos, já manda mensagem, já agenda para não perder essa oportunidade de fazer sua terapia capilar. Mensagem para qual número?
O WhatsApp, se tiver, é mais fácil. É 349-9277-3320. E também está no nosso Instagram, que é Nayara Tavares Hair. E aí tem um link na bio, é só clicar lá e já vai direto para o nosso WhatsApp. Muito bem. E essa terapia, esse dia da terapia capilar, para quem quer mudar o cabelo, ter o cabelo liso, quer enrolar o cabelo, para quem tem enrolado, vice-versa, quer alisar, quer mudar a tonalidade do cabelo, quer preencher, né? Para quem é calvo, tem queda de cabelo. Esse dia é para isso mesmo, Letícia? Isso mesmo. No dia da terapia capilar, a gente faz aplicação de testes também para saber como que está a saúde do seu cabelo, se o seu cabelo está apto a passar por um procedimento químico, né? Seja uma descoloração, uma coloração ou uma progressiva. E aí a gente libera, sim, para fazer esses processos químicos com a Nayara. A gente agenda, né, num outro momento, porque no dia da terapia capilar, realmente avaliações, testes, uma conversa bem bacana, bem gostosa que a gente tem com a cliente, para a gente identificar os danos desse cabelo e fazer indicação de tratamentos. Muito bem, então você de casa não perde essa oportunidade, vai direto com profissionais que entendem realmente do assunto. Vamos para um breve intervalo, é bem rapidinho. Enquanto isso, você manda a sua pergunta aqui para o Mais Saúde, que volta já já. Ok, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV, na sua televisão 8.1, estamos no site, também no aplicativo e no Facebook. Fique à vontade, participe com a gente que o nosso programa, o nosso assunto de hoje está rendendo. Nosso WhatsApp está na tela para você mandar a sua pergunta. Estamos falando sobre terapia capilar com expert aqui no assunto. Estamos recebendo aqui a Nayara e a Letícia, que são profissionais, são terapeutas e cabeleireira, para esclarecer a dúvida de você aí de casa. Dá tempo ainda, é o último bloco do programa, participe com a gente. Bom, é isso. Então tá chegando o grande dia aí do pessoal saber, às vezes nem precisa mudar, né, o jeito do cabelo. Manter o cabelo em boa forma, pode-se dizer assim, Letícia, em boa forma, com saudável seria essa palavra, é importante. Importante, com certeza. A gente percebe muito na terapia capilar que as pessoas chegam, às vezes, com corte químico, com mais de 2 químicas, né? E aí se queixam muito de cabelo ressecado, cabelo poroso, cabelo quebradiço. E a gente, conversando com a cliente, a gente percebe que os cuidados em casa não estão sendo feitos adequadamente, os tratamentos não estão acontecendo, às vezes a pessoa faz mais química do que tratamentos e não entende o porquê da quebra excessiva. Então, tudo isso na terapia a gente consegue direcionar o cliente para cuidados em casa, para protocolos no salão também, caso seja mais fácil também. Muito bem, olha, o pessoal de casa já está participando aqui com a gente, mande aí a sua pergunta, Cida. Forte abraço para você, Cida mandou a pergunta, boa noite, David, boa noite, Cida. Gostaria de saber, meu cabelo tem coloração, tem como fazer mechas? É o que eu mais recebo lá no salão. Quem tem principalmente tinta escura ou preto e quer fazer mechas. Então, tem sim. Primeiramente, a gente precisa fazer um teste de mechas. A gente não faz mechas lá no nosso salão sem fazer esse teste. Para a gente ver até que ponto que o seu cabelo consegue abrir, até que fundo de clareamento que ele consegue sem danificar o fio. Então, assim, tem uma série de coisas, de questões que a gente tem que ver antes de fazer essas mechas, tá? Pode mandar mensagem no link do nosso Instagram ou pelo telefone que eu falei e vamos agendar esse teste de mechas para você. Vai ser um prazer te atender, viu, Cida? Repete, aproveita, embala e vamos vendendo peixe aí. Vamos vender o peixe. Repete mais uma vez aí o arroba. O arroba é @Nayara Tavares Hair e o telefone 349-9277-3320. Pode mandar mensagem lá, Cida. Muito bem, uma ideia muito fantástica que foi esse dia aí da terapia capilar, né, no estúdio, num espaço dedicado, propício a isso. É muito bacana, parabéns. Mas vamos falar também, que eu acredito que sobre terapia capilar surgiu muito pós-Covid, né? Eu acredito que ajuda muito, tanto a Nayara quanto a Letícia. Pode ficar à vontade para falar da importância da terapia no tratamento pós-Covid. Bom, nós temos estudos científicos recentes que comprovam que
mais de 50% dos infectados pelo Covid sofrem de queda excessiva. E isso acontece justamente, né, por todo o estresse que o corpo passa, o estresse emocional também de quem está com a doença, né, toda a cascata inflamatória que envolve ali o organismo, e até esse reequilíbrio acontecer, realmente o cabelo ele sente e acaba caindo e muito. E muitas pessoas se assustam, mas tem solução, a gente consegue, né, indicar, fazer tratamentos também. É importante a gente avaliar para a gente entender se essa queda realmente é uma queda pós-Covid ou se não está associada a outros fatores, né? Fatores emocionais, fatores hormonais. Por isso, da importância de identificar a causa dessa queda para depois a gente fazer um direcionamento de tratamento. Muito bem, você fala muito sobre queda. Nayara ou Letícia, vocês podem intercalando aí, ficando à vontade, quando vocês sentirem à vontade para responder. Vou direcionar, porque as duas são profissionais no assunto. A gente está falando muito sobre queda. E a queda do cabelo é devido ao quê? Ao mau cuidado, à manutenção, a produtos, à alimentação, ou isso já é hereditário também? O que justifica a queda? Ou são vários fatores? São vários fatores, né? A gente tem alguns fatores hereditários, como, por exemplo, a alopecia androgenética, que é uma doença onde acontece o ataque ao folículo piloso, né? É uma doença que vem de família mesmo, e aí começa com essa queda excessiva. Aos poucos, o fio também ele vai nascendo miniaturizado, que é um fio mais fininho, vai perdendo ali nas mulheres, principalmente. Aqui a linha do meio do cabelo, ela vai ficando mais aparente, ou aqui também na parte parietal, aqui do rosto também começa a aparecer, a gente vai tendo uma retração de fios e aí a testa começa a ficar mais evidente. E nos homens também, né, que principalmente essa área aqui, que começa a ficar mais calva e vai ficando mais aparente também. Isso é hereditário, realmente é de família. Me identifiquei, viu, Letícia? Me identifiquei com seu exemplo. Mas é hereditário, é familiar. É familiar mesmo. Se por um acaso seu pai, o seu irmão, o seu tio tem grandes chances de você também desenvolver, mas isso começa muito recente também, né? Algumas pessoas ali por volta dos 20 anos de idade já começam a apresentar esses sinais de rarefações aqui nas entradas, ou mulheres na linha do meio também, algumas pessoas um pouco mais tarde também, mas é bem comum e chega também. Vamos lá, pergunta da telespectadora para vocês. Oi, gostaria de fazer uma pergunta para a Letícia, terapeuta capilar. É a Naira. Naira, forte abraço, beijão para você, obrigado aí pela sua audiência. Com quanto tempo começamos a ver os resultados da terapia? Bom, depende muito da sua dedicação, né? Da sua dedicação em casa, com produtos home care. Geralmente a gente faz muita indicação de cronograma capilar lá no dia da terapia capilar. E aí são 3 tratamentos por semana. É muito importante você seguir essa frequência de tratamento. Ou também, se a gente indicar, depende muito das suas necessidades, da nossa avaliação. Os protocolos de cronograma no salão vai depender da sua frequência de tratamentos no salão. Mas aí, fazendo direitinho, cerca de 3 a 4 meses, a gente já consegue um resultado bacana no sensorial do cabelo, caso essa seja a sua queixa principal, ou também estímulos de crescimento, né? A gente já consegue ver resultado aí dentro de 3 a 6 meses de tratamento. Muito bem, vamos falar de um assunto que a gente está conversando muito aqui, eu conversei muito com elas em off, e a gente vai repassar para você aí de casa, é sobre os produtos. A gente vê a facilidade, o acesso à internet, a esse mercado que promete sonhos, imaginação, milagres. Isso é o que mais tem nesse mercado, acredito eu. E qual que é a atenção, o puxãozinho de orelha e a dica que você dá para quem sai loucamente comprando produtos da internet? Isso é perigoso. Sim, a gente tem, como se diz, vendendo gato por lebre, né? A gente tem vários produtos no mercado que não entregam o que eles fazem a propaganda. E a Letícia, ela também tem a parte de cosmetologia, que no qual, na terapia capilar, ela faz essa avaliação dos produtos que a cliente leva para ver se realmente tem aquilo tudo na máscara ou no shampoo. Se é para a pessoa mesmo, por exemplo, se ela tiver a raiz oleosa, se aquele shampoo ou aquela máscara realmente vai fazer um resultado que precisa. Então, a Letícia faz toda essa avaliação, igual a questão da progressiva com formol, né, Letícia?
Sim, exatamente. A gente tem também no mercado ainda, infelizmente, muitas progressivas com formol, mas a progressiva no Brasil ela já está proibida há mais de 20 anos pela Anvisa e mesmo assim eu encontro várias clientes que ainda insistem na progressiva com formol e ela tem diversos malefícios tanto para a sua saúde quanto para o seu cabelo também, né? Ela cria uma película biopolimerizada no seu fio que impede a permeação de ativos, de tratamento. Então, por mais que a gente queira cuidar daquele cabelo, a gente quer entregar tratamento, o fio acaba não recebendo porque está encapado mesmo, que é o que a progressiva com formol faz. E aí eu sempre dou indicação também do alinhamento, né, com a Nayara. Ela trabalha hoje com alinhamento orgânico, que é a base de aminoácidos, não tem formol. É uma progressiva também menos agressiva para o fio e é bem interessante aí para quem não abre mão de progressiva. Muito bem, eu não sei se eu entendi, eu estava prestando atenção aqui nas perguntas que estão chegando do pessoal de casa. Vocês manipulam, fabricam o produto próprio, específico para o cliente, o paciente, ou vocês indicam o produto? A gente faz indicação de produtos mesmo. Eu trabalho hoje, eu tenho uma loja online de cosméticos. Vocês têm o próprio produto para poder fornecer? E isso, no dia da terapia capilar, a gente leva, né, uma variedade de produtos para, se caso a cliente quiser já sair com todos os produtos indicados na terapia, ela tem essa oportunidade, e é o que acontece na maioria das vezes, né? Porque quando a gente faz essa avaliação dos produtos que utiliza em casa, a gente encontra vários produtos que não são eficientes ou que não são os ideais para o couro cabeludo dessa cliente. Não tem selo, não tem garantia, não tem nada, e isso é muito importante no produto que vocês oferecem, tem tudo isso, né? Mais uma pergunta, boa noite, pergunta para a Letícia. Olha só, Letícia, como cuidar de couro cabeludo masculino inflamado devido ao estresse? Como cuidar? Tem alguma dica? Então, hoje a gente tem, né, grande parte das pessoas sofrendo por estresse emocional mesmo no dia a dia, no trabalho. O primeiro de tudo é a gente resolver, né, a causa principal, que é o estresse. Então, não adianta eu vir aqui e passar uma dica bacana e você continuar estressado no seu dia a dia. É importante você fazer uma terapia, né, com um psicólogo, passar comigo na terapia capilar também pra gente avaliar como que está o nível dessa inflamação, pra gente entrar com produtos calmantes. Eu tenho também lá no dia da terapia capilar produtos que eu indico que já tem essa ação calmante, promovem a calmia do couro cabeludo, né? Produtos que têm essa ação também antibactericida, antifúngica, que vai trabalhar ali na microbiota do couro cabeludo e vai acalmar esse couro cabeludo, mas o mais importante de tudo é cuidar da sua saúde emocional para a gente conseguir resolver 100% esse fator causal da inflamação. Muito bem, mas só para complementar a sua pergunta também para o pessoal de casa, para quem tem problema com o crescimento do cabelo, principalmente as mulheres, tem tratamento para isso específico? Bom, o crescimento, muitas pessoas não sabem, mas ele é definido por genética, tá? Então, a gente tem aí uma fase de crescimento que a gente chama de fase anágena, que pode durar de 2 anos a 8 anos. Então, quem tem o cabelo mais curto, geralmente tem essa fase de crescimento mais reduzida, varia ali entre 2 a 3 anos. E quem tem o cabelo mais longo, aquele cabelo que bate aqui na cintura, geralmente tem uma fase de crescimento maior, que varia aí de 6 a 8 anos. Então, é definido por genética. Mas a gente sabe, né, o que eu percebo muito no dia da terapia capilar, que a mulherada, ela tem dificuldade de cuidar do cabelo em casa, aplica muitas químicas, então o cabelo vive quebrando e que por mais você estimule o crescimento aqui, o cabelo está sempre quebrando, não sai do lugar. Então é muito importante você fazer um cronograma capilar, cuidar do cabelo com produtos assertivos em casa e aí sim você vai ter um bom desempenho, um bom crescimento capilar. Muito bem, a última pergunta para a gente encerrar aqui, bem rapidinho, é a Lenir. Quem tem alopécia androgenética tem tratamento? Essa é a palavra? Isso mesmo, alopecia androgenética, com certeza, viu, Eleni? Lá no dia da terapia capilar, a gente faz essa avaliação, a gente verifica se realmente é um diagnóstico de alopecia androgenética. A gente faz a indicação de produtos para estimular o crescimento, porque na alopecia realmente a gente tem uma miniaturização do fio, então o fio ele cresce fininho, a gente tem produtos que fazem essa ancoragem ali no folículo e estimula o crescimento. A gente também trabalha, né, com outros terapeutas para a gente fazer esse cuidado multidisciplinar para fazer indicação de alta frequência, laser, LED, que são outros aparelhos também importantes para quem sofre de alopecia androgenética. Certinho. Meninos, é isso. Gostaria de agradecer e deixar o espaço aberto para que vocês voltem, porque as participações foram bastante. Gostaria de te agradecer, a Nayara, e te agradecer e já deixa mais uma vez o endereço, o arroba e o telefone.
Eu que gostaria de te agradecer pela oportunidade, né, de tratar desse assunto, desse tema tão importante. A gente fica na Avenida Afonso Queiroz, número 1419, no bairro Sebastião Amorim. O telefone é 99277-3320. E o nosso Instagram é o meu, né, Nayara Tavares Hair. A gente faz os agendamentos e a Letícia também tem um dela onde ela vende os produtos. Letícia? Isso, Letícia Cosméticos, com 2 S's no final, _. Muito bem, Letícia, obrigado. E ó, parabéns. As meninas estavam nervosas aqui antes, mas, elas estavam dando show, fazendo charme aqui, porque, ó, deitaram e rolaram. Tá mais fácil vocês sentarem do lado de cá e apresentar o programa. Obrigado, parabéns pelo carisma e autoridade, profissionalismo no que vocês falam. Obrigada. É isso, a você de casa, o meu muitíssimo obrigado pelo carinho, pela sua enorme audiência. Te cuida e até o próximo programa.